Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Historiando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a unificação alemã. A gente vai trazer um convidado especial também, já já vocês vão ver. E é isso, aguardem. Bem-vindos novamente, pessoal. Como vocês sabem, eu sou a Melissa e vou iniciar um pouco falando brevemente sobre a unificação alemã, que ela ocorreu sobre a resistência das nações europeias, onde eles temiam a formação de uma nova potência para poder ditar a economia europeia, o que alterou completamente as estruturas dos poderes europeus, desde o Congresso de Viena de 1814 e 1815, o que também consolidou em 1871, onde foi a formação do Estado-nação, que foi formado o Império Alemão, juntamente com os estados que eram independentes, que falavam a língua alemã. O que, fazendo assim, a proclamação do Império Alemão sendo um principal fator da unificação alemã. Bom, amigos, um fator interessante é que Delveren ele foi uma aliança aduanária que ele visava a liberdade alfandegária, que era basicamente para os 39 estados de línguas alemãs. E ele basicamente queria favorecer a liberdade entre as suas fronteiras internas, o que facilitava o maior comércio e também a maior estrutura, que ia ali mexendo pelo meio das indústrias, excluindo o Império Austríaco. E para quem não sabe, essas 39 cidades fizeram parte da unificação alemã. Em 1919, o tratado que foi assinado em Versailles meio que fizeram com que eles colocaram a culpa totalmente na Alemanha. A culpa do quê? A culpa da Primeira Guerra Mundial ter acontecido. Ou seja, por esse tratado ser assinado no Palácio de lá, eles julgaram a Alemanha colocando a culpa da Primeira Guerra Mundial na Alemanha. E uma curiosidade é que a Primeira Guerra Mundial aconteceu logo depois da Guerra da Dinamarca, que eu citei um pouquinho antes. Aí vocês vão botar aí. Bom, a região da Lorena, como a Giovana falou, agora fazeria parte da fronteira da França, e aí o exército alemão ficou muito prejudicado com isso, porque eles não poderiam usar mais armas pesadas. E aí eles teriam que reduzir e, querendo ou não, dar um passo atrás. Vou falar um pouquinho agora sobre um fator muito importante da unificação alemã, que foram as duas guerras, a Guerra Franco-Prussiana e a Guerra dos Ducados. Tem vários outros nomes, mas esse é o principal e é o mais usado. Eu vou falar primeiro sobre a Guerra Franco-Prussiana, que foi uma disputa de trono entre Leopoldo e o seu primo Guilherme I, onde os dois tinham interesse no trono, só que um deles tinha o apoio do nosso querido convidado Otto von Bismarck, por isso ele acabou sucedendo o trono espanhol. E a Guerra dos Ducados. Calma! A Guerra dos Ducados, que foi travada entre a Dinamarca e o Império Austríaco e Prussiano, que se juntaram, então, defendendo a Liga Alemã. Bom, um fato interessante que eu acabei trazendo uma pesquisa aqui, falou que o ministro Bismarck acabou adulterando uma mensagem que era do Guilherme I para o Napoleão III, que a mensagem era o objetivo era um tratado de paz. O porém é que a mensagem acabou sendo um insulto para os franceses. E com isso, os franceses acabaram declarando guerra com a Prússia e a Alemanha. E consequentemente, a Prússia e a Rússia acabaram ganhando a guerra e acabando unificando os 38 estados e nomeando o Guilherme I como o primeiro imperador da Alemanha. Guerra essa que foi a Guerra Franco-Prussiana, que eu citei há uns minutos atrás aí que vocês viram. E o ministro que ele citou é o nosso querido convidado. Bom, a Alsácia-Lorena foi uma região que teve uma história bem complexa, marcada pela influência da rivalidade nacionalista alemã e francesa. E ela era originalmente parte do Império Sacro Romano Germânico, mas em 1648 a França tomou ela após a Paz de Versalhes. E em 1871 a França cedeu a Alsácia-Lorena ao recém-unificado Império Alemão após a derrota na guerra do Tratado de Frankfurt. A região ela era rica em ferro e em carvão, e os nacionalistas alemães viam ali uma oportunidade de unificar a população falante alemã. E apesar da anexação, a Alsácia conseguiu manter algumas regras, pois o Império Alemão adotou a legislação francesa da época. E após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha devolveu a região para a França por meio do Tratado de Versalhes. Bom, como eu disse anteriormente, a gente está aqui com o nosso convidado especial, o Otto von.
Ele foi uma das grandes peças para a unificação alemã. Ele vai contar um pouquinho sobre a trajetória dele, o que ele fez, quem ele era. E é isso. Bom, Boa tarde. primeiramente, essa aqui é a minha biografia. Queria dar de presente para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Bom, e quem sou eu, né? Eu sou o Bismarck, né? Eu fui basicamente muito importante porque eu era muito um estrategista político. Eu queria usar a força para poder unificar a nação. Eu criei guerras, acordos, alianças, tudo isso para unificar a nação alemã e para estabelecer ela no mundo. E, consequentemente, ela virou uma das maiores nações do mundo. Se tornando a Germânia ou Alemanha atualmente. Bom, mas antes, fala um pouco dessa bibliografia aqui pro pessoal, se está disponível, se ainda não saiu. Bom, ela está disponível lá na Amazon, se vocês quiserem comprar. Na Saraiva também. E é Nosso isso. cupom aí, hein? Historiando 10. Bom, o resultado da guerra foi uma vitória decisiva, com 4 países que participaram, que foi o Império da Áustria, o Império Russo, o Reino da Prússia e o Reino da Suécia. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast de hoje. A gente queria agradecer aqui ao nosso querido convidado. Eu também agradecer a toda a recepção e o conforto que eu tive aqui. Muito obrigado também. A gente quer agradecer o presente dele também, né? A bibliografia dele. Não se esqueçam de acessar lá o site da Amazon e da... Como é que é o nome da livraria? Da Saraiva. Da Saraiva. Nosso cupom é Historiando 10. Não se esqueçam de acessar lá, você vai ter 10% de desconto. E frete Nosso cupom grátis. E frete grátis. Ele está disponível também em muitas bancas do Brasil. Se vier pela gente, ainda vai autografado, hein? É isso, pessoal. Muito obrigado. Como assim se vier pela gente? Bom, um fator muito importante para a guerra. Caramba! E a guerra dos ducados. Calma! A guerra dos 10, vai ter 10 cupom, 10% de cupom. 10 cupom! 10 cupom de desconto. Ai, meu filho! Filho, a gente tem que terminar. Só não terminar. Não! Você parou? A gente tinha acabado de começar. Quero agradecer a